Vou iniciar agora o processo da produção, certo? Nos processos mais simples de produção, nós iniciamos pela tela ordem de produção. É onde o gestor da produção vai determinar para o setor de produção, para o chão de fábrica, o que eles irão produzir naquele dia, né? No dia em que ele vai gerar essa ordem, certo? Iniciamos no menu principal, em operação, produção, ordem de produção, certo? O sistema vai abrir a tela da ordem de produção, então o gestor da produção vai inserir uma linha nesse botão maisinho, autoexplicativo, insere um novo registro, certo? Vou clicar nele, ele vai inserir uma linha aqui. Nesse, ele já traz por default a data de hoje e a empresa padrão do usuário, certo? Em caso de múltiplas empresas, então ele traz a empresa padrão do cadastro do usuário. E então eu vou escolher o que vai ser produzido, né, neste momento. Escolhido o objeto a ser produzido, eu coloco a unidade de medida desta produção e quanto eu desejo produzir deste objeto, certo? Como ele é de 1 litro, eu vou dizer que vou produzir 10 litros dele, certo? Então eu vou escolher a composição que eu vou utilizar. Este mesmo produto pode ter várias composições. Por exemplo, eu posso ter a composição padrão e uma composição alternativa em caso de faltas de alguns insumos que podem ser substituídos por outros, ou de algumas matérias-primas que podem ser substituídas por matérias-primas alternativas. Eu posso ter mais de uma composição para o mesmo produto, né, diferindo somente esse insumo ou esta matéria-prima, certo? Terminando essas informações, eu vou salvar a linha no botão salvar. Ele é autoexplicativo também. Eu tanto posso utilizar o botão quanto os atalhos do teclado, que são ditos entre parênteses, Ctrl S ou Ctrl Enter. Finalizando essas informações inseridas nessa linha, eu vou clicar no botão gerar lote da ordem de produção. Observe que ele reclamou que a quantidade do lote é menor do que a quantidade mínima, então eu não posso produzir a quantidade que eu informei que foram 10 litros. Então, vou colocar aqui 1000 litros para que ele produza. Vou alterar a quantidade a produzir. Nesse caso, nós temos controle de quantidade mínima a ser produzida. Pronto, ele aceitou 1000 litros, né? Ele olhando para a composição desse produto, ele já gerou os procedimentos e os insumos, a quantidade de insumos necessária para produzir este objeto, certo? Esse produto. Então, eu vou aqui fechar. Quando eu fecho a ordem de produção, automaticamente o sistema gera uma requisição para o almoxarifado, certo? Então, nós vamos em operação, estoque, requisição. Eu verifico na tela da ordem de produção o número da minha ordem de produção, aqui ó, 5057. Vou voltar lá para a tela de requisição, vou colocar no filtro a minha ordem de produção 5057. Quando eu restauro, ele vai trazer para mim, certo, as requisições das matérias-primas. Vou autorizar essa requisição, então eu posso mesmo liberar essa requisição.
Geralmente quem autoriza é o gestor da produção, você já pode liberar neste momento, porque ele pode fazer várias ordens de produção e só autorizar essas requisições à medida que ele quer a liberação desse material, certo? Para liberar, para dar saída desta matéria-prima do centro de custo almoxarifados e entrada no centro de custo da produção, nós vamos fazer um atendimento dessa requisição. Aqui no atendimento de requisição, na aba lateral, eu posso filtrar pela minha ordem de produção, pelo número da minha ordem de produção e fazer um arrasto desta requisição. E vou atender essa requisição clicando no botão fechar. Quando ele fecha, o sistema dá a saída no estoque do almoxarifado e entrada no estoque da produção. Quando eu não tenho estoque o suficiente para atender esta requisição, o sistema aponta qual o produto que eu não tenho estoque, o saldo que foi requisitado e o saldo que eu tenho disponível, certo? Dizendo então que eu não posso efetuar este atendimento de requisição. Observe também que ele mostra aqui no atendimento de requisição o estoque dos produtos do almoxarifado. E eu tenho, no caso, 2 produtos que não tenho estoque suficiente. Então, esses 2 produtos eu não consigo fazer o atendimento de requisição. Então, eu tenho que verificar se eu realmente não tenho e se eu tiver, eu vou fazer uma auditoria desses produtos no setor. Nesse caso, para passar o atendimento da requisição e eu conseguir fazer a produção, eu vou dar entrada nesses 2 produtos e volto para continuar o treinamento. Agora, com todo o estoque da matéria-prima, eu vou fechar o atendimento da requisição, dando saída do almoxarifado matéria-prima e entrado no chão de fábrica da produção. Agora, nesse momento, eu posso finalizar a produção com o movimento de produção. Então, nós vamos em operação, produção, movimento de produção. Vou na aba lateral procurar a ordem de produção que eu gerei, que é a 5057. Posso procurar, mas eu posso também digitar. Como tem muita produção para esse cliente, eu vou digitar aqui no campo ordem de produção e salvar. No momento que eu faço isso, ele já traz para mim todos os insumos, né? Já traz o processo, e aí para dar saída da matéria-prima e entrada no produto acabado, eu vou fechar aqui nesse botãozinho. Lembrando que se eu utilizei alguma matéria-prima a mais, eu vou mudar aqui no campo quantidade. Por exemplo, produzindo isso, eu acabei utilizando mais essência do que eu gostaria, do que eu tinha previsto, então eu altero a quantidade. E lembrando que para isso eu tenho que ter feito atendimentos de requisições para as quantidades adicionais para esta ordem de produção. Então eu finalizo a produção clicando no botão fechar e o sistema vai dar a saída da matéria-prima do centro de custo de produção e entrada do produto acabado para o setor comercial, finalizando assim o processo de produção, ok? Obrigada.